crianças, tudo bem? Eu sou a professora Annelise e estou aqui com vocês em mais uma aula de robótica. Então, para começar, vocês podem pegar o material que vocês prepararam e separaram aí para que a gente registre o cabeçalho. Então, vocês vão registrar a data de hoje, colocando o dia, o mês e o ano. A nossa aula de robótica hoje é a aula de número 8. E você também pode fazer o símbolo das nossas aulas, que é a engrenagem. Eu vou dar um tempinho para você fazer o registro. Na nossa aula de hoje, vocês vão ver que vão ter vários gêneros textuais que eu vou apresentar para vocês trabalhando a robótica aliada à língua portuguesa. Então vocês vão ver como que é possível trabalhar a língua portuguesa e a robótica juntas. E para começar, eu vou começar com o trecho de uma música, que é um gênero textual. Vocês sabiam que música é gênero textual? Então prestem bastante atenção nesse trecho da música Roda Viva do Chico Buarque. O trecho diz assim: roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Enquanto eu estava lendo essa música para vocês, vocês conseguiram imaginar essas coisas girando? Roda mundo, roda gigante, roda peão. Ali até o autor da música se refere ao tempo, né, que passou tão rápido que girou as voltas do coração dele. E eu quero que você, se você não pensou nessas coisas, pense agora. Pense em algo que gira, algo que roda. Conseguiu pensar? Então essa é a nossa primeira atividade. Nós já vamos começar com um desenho de algo que gira. Então lá no caderno de vocês, abaixo do cabeçalho, vocês vão pular uma linha, escrever número 1 e vão desenhar algo que gire. O que você pensar, você pode registrar por meio de desenho. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa atividade. E aí, você conseguiu desenhar algo que gira? Se você não conseguiu terminar ou quiser colocar mais detalhes e colorir o seu desenho depois, você fique à vontade. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de coisas que giram, que pode ser que você tenha desenhado no seu caderno. E se o seu desenho não apareceu aqui, não fique triste, porque existem muitas coisas que giram. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês conhecem muito bem, é o gira-gira. É um brinquedo de parquinho que vocês com certeza já brincaram. Então, ele é um brinquedo de parquinho que gira. Outro exemplo que eu quero falar para vocês é o catavento. Vocês já viram esse brinquedo? Ele se movimenta como? Como que ele gira? Com o vento. Ou quando a gente coloca num vento forte, ou quando a gente assopra. Mas o catavento também gira. Um outro exemplo de objetos que giram é o spinner. Esse brinquedo com certeza vocês conhecem, não é verdade? Você brinca com ele fazendo o movimento de girar com a mão. E agora, nos parques de diversões, será que você já viu algo que gira nos parques de diversões ou em filmes? Vamos ver dois exemplos. A roda gigante é um exemplo de um brinquedo de parque de diversões que gira, né? Então tem várias cabines ali e a roda gigante realiza o movimento de girar. E tem um outro brinquedo de parque de diversões que também é bem legal e as crianças adoram, que é o carrossel. O carrossel também executa o movimento de girar, mas aí é numa outra posição. E vocês sabiam que os planetas giram? Você já pensou nisso? Que todos os planetas do Sistema Solar giram? Sim, até o nosso planeta Terra gira, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente.
Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Essa imagem é de um brinquedo, é o peão. E o peão também é um brinquedo que gira. Com certeza os pais de vocês, os avós, tios e parentes já brincaram porque ele é um brinquedo bem antigo. E vocês sabiam que é possível construir um peão com materiais simples que vocês têm aí na casa de vocês? Então eu vou mostrar para vocês como construir um peão. Eu vou mostrar agora como construir um peão. Vocês não precisam separar materiais e fazer junto comigo. Vocês podem assistir e depois, se vocês quiserem, com a ajuda de um adulto, construir esse peão. Então, primeiro eu vou utilizar a tampa de uma caixa de sapato de papelão, pode ser qualquer papelão, e 2 objetos circulares, porque a gente vai precisar desenhar círculos, ok? Eu vou usar aqui o fundo do meu copo e uma tampinha de garrafa. Então, vamos desenhar agora. Eu vou desenhar agora aqui os círculos. Um círculo do tamanho do meu copo aqui. Olha lá. E agora, 2 círculos do tamanho da minha tampinha. Um círculo e o outro. Então, na construção desse peão, nós vamos precisar de um círculo maior e 2 menores, ok? Se você pode usar qualquer outro objeto circular que você tenha na sua casa, uma tampa de pote, moedas, o que você preferir. Eu já deixei aqui os nossos círculos cortados, para a gente agilizar aqui a construção do nosso peão. Então, eu tenho aqui o círculo maior, feito com o copo, e os 2 menores da tampinha, certo? Agora, eu vou pegar aqui uma folha para a gente marcar o centro dos nossos círculos. Eu vou utilizar essa folha amarela aqui, mas pode ser qualquer folha que você tiver na sua casa. Aqui, essa amarela é para vocês visualizarem melhor aí no vídeo, ok? Então, pegamos primeiro o nosso primeiro círculo maior aqui, encostamos ele bem na lateral, na margem da folha, e aqui eu vou usar a canetinha para marcar o centro, mas aí na sua casa pode ser o lápis, tá? Você faz com o que você quiser marcar. Então, eu vou traçar aqui uma linha bem encostado no meu círculo e a outra linha também bem encostadinha no meu círculo, tá? Quando eu tirar aqui, vocês podem ver que ficou um quadrado. E aí, eu preciso marcar o centro do nosso círculo. Então, eu vou ligar os 2 vértices fazendo um X. Aqui, ó. O meu vai ficar com a canetinha marcadinho, mas na sua casa você pode fazer com lápis. Ok? Então, aqui, o nosso círculo já tá com um X. E aí, eu vou pegar um lápis e vou marcar o centro. Olha lá, já furei e marquei o centro do meu círculo. Vou fazer a mesma coisa com os outros 2 menores. Então, eu vou encostar aqui o meu círculo menor bem na margem da folha. Vou desenhar o quadrado em volta. Posicionar direitinho aqui. E aí, vamos ligar os vértices para marcar o centro desse círculo, fazendo o X. Um lado e o outro. Ok? Aqui, ó. Então, eu tenho o X no outro círculo menor e eu vou fazer aqui o nosso centro do círculo com o lápis. Como eu tenho outro círculo do mesmo tamanho, eu posso usar esse mesmo círculo que já está marcado, ó, porque se eu furar, ele já vai marcar o meu de baixo também. E aí, eu não preciso riscar novamente o meu de baixo para marcar o centro, ok? Vamos fazer aí. Então, agora eu tenho os meus 3 círculos com já o centro marcado. Então, agora, para fazer o nosso peão, eu vou precisar de um palito de churrasco e de uma tesoura. Porque eu preciso fazer um eixo para o nosso peão girar. Então, aqui eu vou pegar só um pedacinho desse palito, ok? Aí, ó. Mais ou menos de uns 6 centímetros, tá bom? E vou encaixar aqui nos nossos círculos. Então, primeiro eu vou pegar o círculo menor, vou encaixar aqui. Ok? E aí, eu vou precisar colar esses outros círculos aqui no nosso peão. Então, eu vou pegar a cola, tá? Vou passar no primeiro círculo aqui. E vou colar no círculo maior. Então, aqui no nosso círculo maior, que eu vou colar, olha lá. Colei no círculo maior. E vamos
terminar o peão com o último círculo, colando o círculo menor para finalizar aqui o peão. Então, nosso peão vai ter 3 círculos de papelão, ok? Aqui na posição dos círculos é importante que você deixe um lado bem menor que o outro, para que o nosso peão gire melhor, ok? Então, o nosso peão vai ficar assim. Depois que secar, olha só como ele vai ficar. Ele vai ficar assim. E eu vou mostrar ele girando aqui para vocês. Olha lá o nosso peão. Então, você pode construir um peão na sua casa com a ajuda de um adulto, certo? Lá na escola, nós temos uns kits de robótica que nós também podemos construir peões. Os kits de robótica têm eixos, têm rodas e engrenagens que também podem ser construídos peões. Olhem só, todos eles giram. Até mesmo esse pequenininho aqui do Ludobot, olha só como ele gira. Vou fazer aqui de novo para vocês poderem ver melhor o do Ludobot, olha lá. Então, na escola e em casa vocês podem brincar com esse brinquedo bem legal, que é um brinquedo que gira, que é o que a gente está falando na nossa aula. O peão que vocês acabaram de ver, ele trabalha um conceito tecnológico que vocês já estudaram lá na primeira aula com a professora Manu. É o conceito de eixos e rodas. O que faz o peão girar? Um eixo ligado a uma roda ou mais, e aí quando a gente faz ali o movimento de giro, ele consegue girar, certo? Então é bem importante esse conceito tecnológico aí para o peão conseguir girar. Mas por que será que eu estou falando de coisas que giram, construímos um brinquedo que gira? Porque tem uma coisa no kit de robótica que também gira, que são os motores. O kit do Ludobot, ele possui 3 motores, e eu vou mostrar o funcionamento deles para vocês com mais detalhes. Então, nós temos aqui os nossos motores e eu vou mostrar para vocês como eles funcionam, certo? Primeiro, nós temos 2 motores integrados aqui nessa peça cinza. Então, um motor de um lado e um motor do outro lado, tá? Então, esses motores, eles até estão denominados bem pequenininho aqui como A e B. E é importante a gente saber qual é o motor na hora da programação, tá? Então, quando eu ligar aqui, ó, eles já estão programados para girar, o motor vai girar, ok? Um outro motor que nós temos no nosso kit é esse motor aqui, ó, que ele é móvel, né? Ele é ligado, ele funciona ligado nessa plaquinha que é magnética e quando eu colocar aqui, ele vai funcionar. Então, eu grudei aqui o meu motor e eu vou mostrar para vocês aqui de ladinho, para que vocês vejam ali a bandeirinha azul se movimentando quando o motor girar. Prestem atenção, então, no movimento do outro motor. Olha lá, estão vendo a nossa bandeirinha girando? Certo? Então, esse é uma possibilidade de uso de motor. Então, nós vimos 3 motores, um em cada lado, integrado, e um outro móvel que eu posso utilizar na minha construção. Nós vamos ver alguns exemplos de construções com os motores daqui a pouquinho. Vocês acabaram de assistir, então, o movimento dos motores. Observem ali na tela o contorno do motor, que está integrado na peça, e a foto ali do outro motor que eu mostrei para vocês funcionando com a plaquinha verde, certo? Mas qual é a função dos motores no nosso kit? O que os motores fazem? Então, os motores, eles realizam um movimento de rotação, ou seja, eles giram, ou giram para um lado, ou giram para o outro, de acordo com o que a gente programar. Tá? Ou eles giram para a direita, ou giram para a esquerda, no sentido horário ou anti-horário. E os motores, eles estão presentes também no movimento circular de alguns veículos. Como ele realiza ali um movimento de rotação, é um movimento que parece de um círculo. E ele está presente na roda de muitos veículos, nos veículos que a gente conhece, como bicicletas, como carros, motos, ônibus. E eu trouxe para vocês hoje uma montagem do ônibus para vocês observarem o movimento desse veículo. Para isso, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, nós falamos sobre o movimento circular nas rodas de veículo. E eu trouxe aqui a montagem de um ônibus com 4 rodas, certo? Que vocês vão poder observar o movimento das rodas quando eu ligar a nossa montagem. Então, esse ônibus aqui foi construído com o kit do Ludobot e ele foi programado para seguir linha preta. Eu tenho um cenário aqui com uma linha preta e o nosso ônibus vai passear na nossa cidade quando eu ligar os motores. Então, prestem atenção. Eu vou ligar aqui, posicionar ele na nossa linha e conforme ele for programado, ele vai seguir a linha preta passeando pela cidade. Observem bem o movimento das rodas. Qual é o movimento que as rodas do ônibus estão fazendo?
Conseguem perceber o movimento das rodas? Olha lá, as nossas rodas estão girando. E vocês sabiam que eu posso colocar um plus aí no meu ônibus? Eu posso colocar uma roupinha, como que a gente fala aqui? Caracterizar o meu ônibus para ele ficar com mais carinha de ônibus. Então eu fiz aqui uma roupinha impressa, certo? No formato de um ônibus, com papel mesmo. E eu vou encaixar aqui no meu ônibus. E olha só que legal que vai ficar o ônibus. Mais parecido, né? As rodinhas continuam aparecendo. Então é elas que é o nosso foco. Eu só vou dar uma ligada aqui no nosso carrinho antes de encaixar a roupinha. Para vocês verem agora o nosso ônibus circulando com a fantasia dele. Espera aí que eu vou dar uma arrumadinha aqui. E aí, o nosso ônibus vai circular na cidade. Observem bem o movimento das rodas. Então, nas montagens que vocês construírem lá na escola, vocês também podem caracterizar. Vocês podem desenhar e fazer fantasias aí para as montagens, certo? Aí, ó, o nosso ônibus completou a volta na cidade. Então, observem bem o movimento das rodas do meu ônibus, ok? Por que eu pedi para vocês observarem o movimento das rodas? Porque agora a gente vai ter uma atividade. Vocês acabaram de assistir, então, o movimento da montagem do ônibus, certo? E eu quero agora que vocês peguem o caderno de vocês e nós vamos agora para a nossa atividade número 2, que é a seguinte. O que vocês acham que possibilitou o movimento do ônibus? Eu vou dar uma dica, é mais de um elemento. Então, vários elementos ali na nossa montagem possibilitou o movimento circular das rodas. O que possibilitou que o ônibus se movesse aqui no nosso cenário? Pense aí, eu vou dar um tempinho para você desenhar o que possibilitou o movimento do ônibus. E aí, já fizeram a atividade? Registraram o que possibilitou o movimento do ônibus? Então vocês vão conferir comigo agora se vocês acertaram. O que possibilitou o movimento do ônibus foi o movimento dos motores que estavam programados, olha ali circulado em vermelho, e as rodinhas estavam encaixadas nele, certo? E os eixos e as rodas, porque só o motor girando, o ônibus não ia andar, ele precisava de eixos e rodas. Então, para o movimento do ônibus, precisou de dois conceitos tecnológicos, os motores, que nós estamos vendo hoje, e os eixos e as rodas. Se você não desenhou isso, ou desenhou só o motor e quiser desenhar o eixo e a roda, eu vou dar um tempinho agora para você desenhar a resposta certa. E agora eu vou apresentar para vocês um outro gênero textual. Nós vimos o primeiro gênero, que era a música, que falava de coisas que giram, e agora eu tenho uma charada para vocês. Vamos ver se vocês vão adivinhar. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O nosso ônibus aqui dava voltas, mas ele se deslocava. E aí, o que vocês acham? Eu vou dar duas opções para vocês. O que dá voltas e não sai do lugar? Será que é o relógio ou será que é a bola? Não precisa anotar nada, só pense um pouquinho aí. O que você acha? Vamos ver a resposta certa? O que dá muitas voltas e não sai do lugar é o relógio, ó, que está contornado ali em vermelho. O relógio possui ponteiros que estão ligados no eixo, que dão várias voltas. Ele gira ali os ponteiros, mas ele não sai do lugar. Legal, né? E o relógio, os ponteiros do relógio realizam um movimento circular. O que é um movimento circular, então? O movimento circular é quando
há uma rotação de um corpo em torno do eixo. No caso do relógio existe um eixo e o corpo é o ponteiro. O ponteiro vai girar em torno de um eixo. Mas será que só objetos realizam movimentos circulares? Será que o movimento circular está só nos veículos? Não, o movimento circular a gente pode fazer também com o nosso próprio corpo. É isso mesmo. Eu trouxe para vocês agora um vídeo de um poema chamado A Bailarina, da Cecília Meirelles. E eu quero que vocês prestem atenção nesse poema. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Que lindo esse poema da Cecília Meirelles, né? Ele fala de uma menina que quer ser uma bailarina. E eu quero destacar agora uma das estrofes do poema, que diz assim: roda, 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 com os bracinhos no ar, não fica tonta, nem sai do lugar. Percebam ali, nessa animação da tela, que a bailarina, ela executa um movimento de rotação com o corpo, certo? Ali está representando uma caixinha de música, que a gente já vai ver daqui a pouco, mas eu quero que vocês observem uma bailarina de verdade fazendo um movimento de rotação. Olha lá, no balé a gente tem um movimento chamado pirueta. A bailarina, ela está rodando, rodando, rodando e não está saindo do lugar. E qual é o eixo da bailarina? O eixo da bailarina é o seu próprio corpo. Então nós temos um movimento de rotação, temos um eixo, representando ali pelo movimento da pirueta da bailarina. Então vocês viram uma bailarina de verdade dando uma pirueta e há muito tempo atrás, eles construíram caixinhas de músicas com bailarinas, porque esse movimento de rotação da bailarina é tão bonito que eles fizeram caixinhas de música com a bailarina. Eu vou mostrar para vocês aqui uma caixinha de música de verdade. Ela não tem uma bailarina especificamente, mas é uma princesinha que gira e faz o movimento da bailarina. Então prestem atenção como funciona uma caixinha de música. Quando eu abrir a tampa, a princesinha ali vai rodar, ok? Eu vou pôr aqui mais à frente para vocês verem, vou só mudar aqui a posição. E quando eu abrir a tampinha, a bailarina vai girar. Olhem lá. Percebam aqui a princesinha fazendo um movimento de rotação. Ó, ela roda, roda, roda e não sai do lugar. Lindo, não é? E vocês sabiam que a gente consegue construir uma caixinha de música com o kit de robótica da nossa escola e alguns materiais alternativos? Eu fiz aqui uma simulação de uma caixinha de música com uma bailarina que também vai girar. E vocês vão ver pela primeira vez o nosso kit tocando música. O nosso kit permite que a gente componha músicas e aqui está composta a música de Por Elise. Então eu vou abrir as cortinas e a nossa bailarina vai rodar e vai tocar música. Então, a nossa montagem aqui foi programada para, quando a cortina está aberta, a bailarina vai girar e a música vai tocar para sempre, eternamente. Quando eu fechar as minhas cortinas, a música vai tocar pela última vez e vai parar. Então, vamos ver. Viram? Então, conforme foi programada, a nossa caixinha de música rodou
E eu vou abrir novamente para vocês verem a nossa bailarina girando. Então, quando eu abrir as cortinas, o que acontece? Olha lá, a nossa bailarina gira. Roda, roda, roda e não sai do lugar. O que está possibilitando aqui o movimento da bailarina é o eixo que está preso no motor. Gostaram de ver uma caixinha de música? Então agora eu vou falar para vocês de uma curiosidade de outra coisa que gira. Antes de mostrar a próxima montagem, eu lembrei de uma coisa bem importante para contar para vocês. Aqui na nossa montagem, quando a cortina se abre ou fecha, na verdade não é a cortina que faz o movimento girar, e sim o sensor. Se vocês observarem, tem um sensorzinho aqui do Ludo que faz com que quando a cortina está fechada, ele foi programado para que quando ele ver a cor vermelha, ele fique parado e não toque. E quando eu tiro a cor vermelha da frente do sensor, abrindo a cortina, aí sim a nossa bailarina se movimenta e toca a música. Então, além do motor da rotação da bailarina, também esteve presente os sensores, sensor de luminosidade, certo? E lá no começo da aula, eu contei para vocês que os planetas giram. Vocês lembram disso? Bem lá no começo da aula, o nosso planeta Terra, apesar da gente não perceber, ele está em constante movimento de rotação. E a Terra gira em torno de si mesma. Não existe um eixo visível ali, mas os estudiosos já constataram que o eixo da Terra é um pouquinho inclinado, conforme vocês podem ver ali na tela, nesse GIF. Olha só. A Terra está girando e o eixo ali representado não existe, né? Esse eixo, mas ele foi constatado com estudos de que ele é um pouquinho inclinado e que ele existe, sim, é uma linha imaginária, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui agora uma montagem com a rotação do planeta Terra. Vejam com mais detalhes. Então eu trouxe uma montagem aqui para representar o movimento de rotação da Terra. Aqui eu não consigo inclinar o eixo como realmente é, mas vocês vão poder observar o movimento de rotação. Então os motores, o motor aqui foi programado ali para fazer o movimento de rotação da Terra. É aquele motor que está ligado na plaquinha verde, é o terceiro motor. E esse movimento de rotação, ele possibilita a sucessão dos dias e da noite. Se o planeta Terra ficasse parado, um lado da Terra ia ficar sempre dia e o outro ia ficar sempre noite. Viram como a gente consegue representar o movimento de rotação com o kit de robótica? Como é a primeira vez que eu mostrei esse motor para vocês, eu gostaria de mostrar também a programação. Olhem aí na tela que simples a programação. Usamos o bloco da bandeirinha verde para começar, o para sempre, e o bloquinho desse motor está no grupo extensões do MCook. Então quando a gente, lá nesse grupo lá, eu consigo encontrar o motor da porta 1 a 1B, que é aquele motor que executou o movimento de rotação do planeta Terra. Mas será que os motores estão só nos kits de robótica? Não, os motores estão em várias situações do nosso dia a dia e nós vamos ver alguns exemplos. Lembrando que os motores eles executam o movimento de rotação e precisam sempre de um eixo. Então, em cada exemplo, eu sinalizei ali o eixo presente no motor, certo? Então, nós temos ali o exemplo do ventilador que gira e o motor do ventilador. Observem ali o eixo do motor do ventilador. Outra coisa que gira, que é usado para secar as roupas, é a centrífuga. A centrífuga, ela também realiza um movimento de rotação. Quanto mais rápido ela gira, mais ela torce a roupa. E olha como que é o motor da centrífuga. Tem um eixo, ok? O liquidificador também realiza um movimento de rotação e tem um eixo ali sinalizado no motor, certo? A furadeira realiza um movimento de rotação. Tem um motor que gira a broca ali encaixada no eixo. E vocês sabiam que os motores também estão presentes em alguns brinquedos, como o carrinho de controle remoto e alguns robôs ou pelúcias que se movimentam sozinho. E agora eu vou mostrar para vocês com detalhes alguns brinquedos com motores. Eu trouxe para vocês dois brinquedos que têm motores, o carrinho de controle remoto e o cachorrinho, certo? Observem aqui o movimento do carrinho, olha só, ele vai para frente, vai para trás. Não são só os motores que possibilitam esse movimento, mas ele tem motores. Esse cachorrinho aqui também, olha só que bonitinho, ele se mexe sozinho. Então, tanto o carrinho como o cachorrinho, eles possuem motores dentro deles. Vocês acabaram de ver brinquedos que têm motores. Um motor muito comum nos brinquedos é o motor DC, esse que está aparecendo aí na sua tela. Olha só que interessante, esse motor ele também é utilizado com robótica com sucata. Então ele ali executa o movimento de rotação, tem um eixo ali e que também está presente em vários brinquedos, não só nesses que eu mostrei para vocês. Na aula de hoje vocês conheceram mais sobre motores, viram alguns gêneros textuais e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!